Ação. Bom, então, gente, retomando, boa noite, boa tarde, final de tarde a todos, tá? Muito obrigada pela participação nessa palestra, que é a primeira do ciclo virtual do projeto de extensão Tradução, Mediação Linguística e Disseminação de Informações à Comunidade, coordenado por mim, Andréia Kaman, professora do Centro de Letras e Comunicação da UFPEL, e a nossa primeira palestra, então, intitulada Traduzir Sinais, Prevenir Suicídios, com o doutor Maurício Kunz, professor do Departamento de Psiquiatria e do PPG de Psiquiatria e Ciências do Comportamento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Maurício é chefe do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, pesquisador do Laboratório de Psiquiatria Molecular do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ele tem experiência bastante longa, né, longa data já, né, Maurício, em transtornos de humor e pesquisa sobre transtornos de humor e sobre temas específicos, né, relacionados a essa nossa conversa de hoje, que é a prevenção de suicídio. Agradeço pela disponibilidade do Maurício, de ter aberto um espacinho para nós nessa agenda, que eu sei que é bastante concorrida. Obrigada, Maurício, por estar com esse público, que não é composto só por profissionais da saúde, mas também, principalmente, a maioria dos inscritos, nós perguntamos no formulário de inscrição, a maioria das pessoas inscritas, então, são estudantes ou profissionais de letras e tradução. Tá? Também temos pessoas de outras áreas do conhecimento e comunidade geral, não só da comunidade pelotense. Eu estimo que também tenhamos muitos participantes de outras cidades e até estados, porque o evento foi bastante divulgado e compartilhado também na página da ABRAPT, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução, que é uma entidade que sempre tem nos apoiado. Bom, aviso então algumas instruções, tá? Essa palestra está sendo gravada. Durante a palestra, vai ser possível interagir pelo chat, enviando perguntas e comentários, enfim. E quem desejar receber atestado de participação no evento, precisa preencher o formulário que estamos enviando também pelo chat, certo? Portanto, fiquem prestando atenção no chat, preencham o formulário, e além dos elogios, dúvidas, perguntas, etc., prestem atenção nos formulários e nas divulgações dos próximos eventos que vamos fazer aqui, que são vinculados ao projeto. Então, Maurício, se estás pronto, acho que agora passo a palavra a ti, tá? Desse momento em diante, te coloco como administrador e mutar a todos, inclusive a mim. Tá bom? E deixar a palavra totalmente contigo. Maurício, muito obrigada por estar conosco, tá? A palavra está contigo. Tá. Muito obrigado, André, é um prazer estar aqui. Eu gosto muito desse tipo de interação, né? E como vocês vão ver, esse título aqui foi sugerido pela Andréia, Traduzir Sinais e Prevenir Suicídios, e eu adorei, porque eu acho que abre uma possibilidade de discussão no final que vai ser muito interessante. Eu, na verdade, me organizei da seguinte forma, para a gente não usar toda a hora que a gente tem só com os meus slides, né? Eu preparei eu preparei uma apresentação mais curta, né? De aspectos gerais relacionados ao suicídio, para depois a gente falar já uma ideia de perguntas que foram levantadas e coisas muito interessantes que eu acho que vai ser mais interessante do que a palestra em si, tá? Então, eu estruturei a palestra. Eu tenho que dar um aviso básico. Meu aviso básico eu tendo a ser taquilálico, tá? Então, não estranhe se lá pelas tantas eu passar voando, mas daí vocês fazem perguntas e no final eu respondo, tá? Eu vou tentar controlar a minha velocidade. Bem, eu vou começar com uma breve introdução a respeito do tema suicídio. Vou falar a respeito de epidemiologia do suicídio e do comportamento suicida. Daí a gente vai examinar como a gente entende o comportamento suicida, né? Por fim, eu vou falar de diferentes níveis de intervenções na prevenção do suicídio e algumas conclusões finais para a gente seguir na parte de discussão aí com a Andréia.
tá? Existem inúmeros aspectos históricos e culturais, filosóficos, religiosos, relacionados ao tá? Infelizmente, eu não vou falar sobre eles especificamente, mas eu imagino que algumas coisas dessas a gente vai tocar na discussão posterior, depois da apresentação inicial. Mas, como médico e pesquisador, e para contextualizar vocês um pouco, a Andrea ali comentou, eu sou membro do Laboratório de Psiquiatria Molecular. Então, meu foco principal de pesquisa é em marcadores biológicos, é neurociência, é intervenções farmacológicas, né? Mas, como especialista em transtornos de humor, como professor, como agora chefia do Hospital de Clínicas, mas coordenador de aspectos assistenciais do Hospital de Clínicas, eu acabei me envolvendo muito em protocolos assistenciais e outros aspectos mais clínicos e, eu diria assim, só políticos relacionados à saúde mental, que é basicamente o que eu vou falar para vocês aqui, né? Então, deixando de lado todos esses aspectos mais filosóficos e culturais relacionados ao suicídio, cai você o que a gente entende de suicídio do ponto de vista médico, do ponto de vista de saúde pública, né? Então, a prevenção ao suicídio já foi evidenciada aí, já foi lançado pela Organização Mundial de Saúde em 2013 como um imperativo global, né? Atualmente a gente tem cerca de 800 mil suicídios por ano. Um suicídio ocorre a cada 40 segundos, 20 milhões de tentativas ocorrem ao ano, né? E é a segunda causa de morte entre pessoas de 15 e 29 anos. É este o aspecto mais dramático que a gente tem observado nos últimos anos. O aumento das taxas de suicídio nos adolescentes e adultos jovens, né? Justamente eu diria assim, quando uma morte precoce é ainda mais trágica, né? Isso aqui são dados da Organização Mundial de Saúde, mostrando então esse pico do suicídio atualmente em adultos jovens, e aqui vocês estão vendo já uma outra questão que é muito relevante quando a gente fala em epidemiologia do suicídio. De longe, países de baixa renda têm muito mais taxas muito mais altas de suicídio do que países de alta renda, né? Então, as econômicas e sociais são determinantes importantes da questão do suicídio. Principais causas de morte em homens, mulheres e ambos os gêneros na faixa de 15 a 29 anos. Então, suicídio está entre as três principais causas de morte no mundo, né? Vocês observam aqui que em ambos os sexos só está atrás de acidentes de carro, né? Bem, este mapa aqui é um mapa mais atualizado que a gente tem das taxas de suicídio em diferentes locais diferentes países do mundo, né? Como vocês podem ver, há uma variação muito grande em diferentes áreas. O Brasil, de forma geral, é tido como um país com baixas taxas de suicídio, pelo menos comparado aí com o leste europeu, a Rússia, né? Mas examinando as taxas de forma mais específica, bem, então essa variação de taxas de suicídio do ponto de vista geográfico tem vários determinantes. Alguns deles têm a ver com questões culturais, questões de notificação e identificação dos casos de suicídio, né? E oscilações também com base no tempo. E dentro de cada país tem variações muito grandes. Mas aqui, pegando alguns países isoladamente, a gente tem um fenômeno interessante. Primeiro que, do ponto de vista global, a boa notícia dos últimos 5 anos é que houve uma redução geral do número total de suicídios, segundo a Organização Mundial de Saúde. No entanto, essa redução ela se deu de forma bastante heterogênea. Por exemplo, os principais países em que a taxa de suicídio segue subindo
são Brasil, México e Estados Unidos, né? Existem outros, mas então, assim, nesses 3 países aqui nas Américas, de forma geral, as taxas de suicídio têm aumentado de uma forma consistente, né? Ao mesmo tempo, existem fenômenos como questão, por exemplo, na Ásia, né? Na China, a China que tinha altas taxas de suicídio, essas taxas diminuíram significativamente nos últimos 15 anos, né? Uma das questões associadas, que é muito estudada, é o desenvolvimento econômico. Em geral, períodos de crise econômica estão associados com o aumento das taxas de suicídio. Desenvolvimento econômico com redução de taxas. Aqui a China teve um desenvolvimento econômico e essa redução significativa das taxas de suicídio. No entanto, a Coreia do Sul também teve um desenvolvimento econômico significativo, né? Então, na associação reversa aí, houve um aumento de taxas de suicídio na Coreia do Sul, apesar do crescimento econômico. Então, o que a gente está vendo aí são questões relacionadas à cultura, questões relacionadas a outros fatores, modulando esse tipo de comportamento. Um comentário interessante são as taxas de suicídio da Índia. De 10, 15 anos atrás, havia uma sensação de que as taxas de suicídio na Índia eram muito baixas, né? E algumas pessoas até atribuíam isso a questões religiosas, culturais. Depois, o que se descobriu é que simplesmente elas não eram notificadas também por questões culturais da Índia, mas as taxas na Índia são muito elevadas, né? Bem, esses aqui são os dados mais recentes que a gente tem do Brasil, né? São dados do site da Organização Mundial de Saúde. Vocês veem que aí é 2000, 2005, 2010 e 2016, né? Em intervalos relativamente 5 anos. E aqui vocês estão observando, primeiro, essa aqui é a taxa global de suicídio, essa aqui é a taxa em homens e taxas em mulheres, né? Esse é um fenômeno que ocorre praticamente todo mundo. Os homens tendem a se matar mais do que mulheres, mulheres tendem a ter mais tentativas de suicídio do que os homens, né? Mas o que vocês estão vendo aqui marcantes são esses aumentos de taxas. De forma geral, nos últimos 15 anos, ou de 2000 a 2016, o suicídio no Brasil cresceu em 36%. Né? Mas se a gente fala em distribuição geográfica, vocês veem, esses aqui são dados de 2014, tá, do Brasil. Vocês veem que o Rio Grande do Sul é, de longe, o estado da federação com mais altas taxas de suicídio. Tá? Na verdade, as taxas de suicídio do Rio Grande do Sul, eu fiz só por curiosidade aqui, estão mais próximas das taxas de suicídio dos países aqui vizinhos, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, do que outros estados do Brasil, né? Diferentes questões explicam isso, que a gente vai discutir mais adiante. A principal é questões culturais, questões. Vocês veem que aqui no caso do Brasil, por exemplo, não tem uma associação clara com desenvolvimento econômico e taxas de suicídio, por exemplo, mas tem com aspectos de migração, aspectos culturais e outros que a gente vai ver depois. Este aqui é o meu gráfico, é um gráfico que eu fiz com dados do IBGE só de 2009. Tá? Em 2009, o IBGE deixou de divulgar os dados, pelo menos no site deles, de suicídio, né? E eu brinco que é meu gráfico do Jackson Pollock, assim, porque eu me prestei a plotar esse gráfico. Ele não serve para nada, exceto, que é uma bagunça de linhas, né? Exceto pela observação de que o Rio Grande do Sul é consistentemente o estado com mais altas taxas de suicídio, né? E para discutir todas essas questões do problema que é a notificação e a avaliação do que é tentativa de suicídio, de morte por suicídio, esses picos aqui que ocorrem em ciclos aqui, é o estado do Amapá. Isso até hoje eu não encontrei uma explicação, mas a mais possível explicação para oscilações tão dramáticas é alguma coisa de uma notificação problemática que ocorre a cada não sei quantos anos, ou alguma coisa assim. Não tem nenhuma outra explicação para esse tipo de coisa.
O país que melhor tem dados relacionados a suicídio é os Estados Unidos, infelizmente, e este é o dado principal e mais marcante, que parece ser um fenômeno que se repete aqui no Brasil também, é o crescimento nos últimos anos de forma brutal em adolescentes e adultos jovens, como eu já falei, que este parece ser o grande foco que a gente tem que prestar atenção nos nossos adolescentes que estão cometendo mais suicídio. Em termos, esse é um estudo que comparou taxas de mortalidade por suicídio em relação a outras doenças clínicas, né? A ideia do estudo é justamente mostrar a proximidade aí de enfermidades clínicas em termos de mortalidade com suicídio. Então, eles colocaram aqui morte por diabetes, influenza e pneumonia e doença renal, né? E vocês veem, então, nos Estados Unidos, esse crescimento constante das taxas de suicídio se aproximando aqui de outras doenças clínicas. No entanto, vocês têm esse fenômeno aqui, crescendo mais do que suicídio, que é a questão de morte por auto-injúria. Aqui começa, e aqui a gente sai da epidemiologia para falar da complicação que é o estudo do comportamento suicida, né? Quando a gente fala em suicídio, suicídio para a gente determinar é assim, é uma morte provocada por um comportamento autolesivo em que há intencionalidade evidente ou presumida, né? O grande problema é que intencionalidade nem sempre é uma coisa clara de ser determinada, né? Então, existem mortes tidas como suicídios que são classificados, né? Por exemplo, que afogamentos intencionais ou intoxicação intencional, mas que intencionalidade não pode ser determinada, né? E existem mortes por autoinjúria, em que o comportamento é autolesivo, mas não aparentemente há uma intencionalidade, pelo menos não de uma forma consciente, né? Existe o termo também comportamento para-suicida. Por exemplo, acidentes de carro, né? Muitas vezes o comportamento associado pode quase parecer um gesto, um ato suicida, né? Mas é difícil de determinar se havia intencionalidade ou não, né? Então, a ideia geral é que quando a gente fala em números de tentativas de suicídio ou de suicídios de fato, a gente está falando um número menor, um número subnotificado em relação ao que realmente acontece, né? Bem, para a gente entender o comportamento suicida, a gente tem que lidar com a graduação de como a gente chega ao ato de suicídio. E tudo começa com um termo, que é o termo técnico que a gente usa, que é a ideação suicida, que é o pensamento de que seria que para aliviar o meu sofrimento eu devo fazer alguma coisa para provocar a minha morte. Diferente de pensamento de morte, de que eu preferia estar morto. E aí já vem uma questão que é, de longe, na minha opinião, uma das mais importantes a gente deixar bem claro. Ideação suicida ou pensamento de morte é um sintoma de depressão, ou é um sintoma de um sofrimento mental agudo. E é extremamente comum. Isso aqui são estimativas baseadas num artigo de revisão. De novo, a qualidade dos dados varia muito de acordo com o sistema utilizado, com a classificação utilizada e coisa e tal, né? Mas vocês veem que alguns estudos sugerem que 33% das pessoas ao longo da vida, em algum momento, vão pensar em suicídio, né? Então, eu acho isso muito importante porque, frequentemente, a ideação suicida vem acompanhada de sentimentos de culpa e um sofrimento muito grande, e a gente conseguir empatizar com o sofrimento de uma pessoa e conseguir entender que isso é parte desse sofrimento e que a gente pode ajudar, de que há tratamento para isso, é uma parte fundamental da ajuda da prevenção do suicídio, né? Dessas pessoas que pensam em suicídio, uma parcela grande vai pensar em um plano de como cometer essa tentativa. E desses,
Então, também estudos sugerem, esse número aqui, 4,1 a 9,3, eu acho que ela está superestimada, o número de tentativas de suicídio ao longo da vida, tá? Mas, então, uma parcela dessas tentativas vai ser o termo que sempre que eu digo, sempre que eu falo esse slide é bem sucedido, né? Mas é isso aí. Bem, esse aqui é um slide que eu gosto muito, que é uma tentativa didática, gráfica, de estruturar assim, todos os fatores de risco que a gente sabe que podem contribuir para levar alguém ao suicídio, tá? Então, por uma definição aí didática, né, eles estão divididos assim como fatores distais ou predisponentes, desenvolvimentais ou mediadores, proximais ou precipitantes. Entre os distais e disponentes, algumas coisas merecem atenção. A primeira delas é a questão história familiar, né? História familiar é um fator de risco para qualquer coisa em medicina de forma geral. Se eu tenho uma história familiar de doença cardiovascular, eu tenho um maior risco de ter doença cardiovascular, né? Por questões genéticas, por questões culturais relacionadas a padrão de alimentação, de atividade física, outras coisas assim. Mas existe um componente genético importante na questão do suicídio, né? Dos transtornos mentais de forma geral. Mas é tão importante no caso do suicídio, o componente suicida é dado de forma independente do que os outros transtornos mentais, assim, né? É óbvio que em geral, tu precisa ter o transtorno mental para levar ao comportamento suicida. Isso a gente sabe que 90% dos casos de suicídio tem comprovadamente algum transtorno mental diagnosticado previamente, né? Mas, então, esse aspecto genético é muito importante. E aqui eu sei que entra nas discussões que a gente vai ter mais adiante, que é muitas vezes difícil separar questões genéticas ou biológicas de questões culturais e comportamentais, né? Então, eu costumo dizer que genética não é sina, mas é chance, né? Essa chance, ela é herdada e ela vai ser modulada ao longo da vida por diferentes fatores. Um outro fator distal de extrema importância é a questão maus tratos na infância. E por maus tratos na infância, eu falo em abuso, violência e, muito importante, negligência. Que negligência na infância, ao meu ver, é negligenciado, se vocês me permitem a piadinha sem graça, né? Mas as pessoas não reconhecem a importância que é o estímulo adequado, afeto, cuidado, né, para o desenvolvimento cerebral normal de uma criança. Então, uma criança exposta a negligência e abuso é uma criança que vai ter problemas desenvolvimentais significativos, né? Ou pode ter problemas desenvolvimentais. De novo, é uma questão assim, de que a trajetória de desenvolvimento individual de cada pessoa vai mediar ou reparar essas questões, né? Então, uma das coisas mais interessantes dos últimos tempos em termos de neurociência é o conceito de epigenética. É a ideia de que genética em si é a chance, mas a forma como esses genes vão ser expressos ao longo da nossa vida, ela é modulada pelo nosso ambiente, né? Eu dou sempre o exemplo de, por exemplo, no caso de modelo animal de estresse precoce ou de abuso na infância, se tu pega um camundongo e tu coloca com uma mãe que é treinada para ser violenta ou ter um comportamento violento, esse camundongo vai ter um prejuízo de desenvolvimento cerebral. Se tu coloca com uma mãe que faz o que a gente chama de comportamento de grooming, que nada mais é do que lamber o filhotinho e dar carinho, contato físico, o contato físico ao longo do desenvolvimento aumenta neurotrofinas e favorece um desenvolvimento cerebral saudável. Então, a epigenética é essa forma como os nossos genes vão ser ligados ou desligados e que vai influenciar em todo o nosso desenvolvimento. Então, essa expressão genética modulada aí, ou afetada, ou prejudicada, pode levar a déficits cognitivos, né? Déficits cognitivos, cognição é um termo muito amplo,
mas em geral falando aqui em termos de controle de impulso, de dificuldade de controle inibitório, coisas que eu vou falar mais adiante. Traços de personalidade, né, desadaptativos, personalidades, transtornos de personalidade ou simplesmente traços de personalidade adaptativos, especialmente aí marcados traços de personalidade como ansiedade importante e o que é classificado como impulsividade ou agressividade, ou impulsividade agressiva, né, como um aspecto mais externalizante da forma como o indivíduo lida com seus afetos negativos. Né? E a epigenética e genética também tem um papel importante na modulação do risco de uso crônico de substâncias. E risco de uso, uso crônico de substâncias, independente de qual é a substância, seja álcool, maconha, cocaína, heroína, o que for, benzodiazepínicos, né, ele está associado com prejuízo cognitivo, especialmente de capacidade de regulação de funções executivas, e a pessoa tende a desenvolver uma maior impulsividade como um traço crônico. Né? Traços de personalidade eu vou falar depois, quando eu mostrar os fatores de risco, mas, por fim, os fatores predispões, a gente tem o aspecto fatores biológicos, né, que está tanto relacionado com a psicopatologia em si, ou tipo a síndrome depressiva que a pessoa está tendo, né, que também é modulado por eventos de vida agudo, traumas agudos, crises, né, e o uso agudo de substância. Então, o uso de substâncias tem um papel importante como o uso crônico, que vai medir o risco crônico de suicida, como no uso agudo, tu vai ter a desinibição comportamental que muitas vezes é necessária para tentar suicídio, né? Eu costumo a ideação suicida, o pensamento, o sofrimento, a crise suicida, como alguns autores descrevem, ela em geral é carregada de ambivalência. A pessoa está sofrendo muito, se culpando muito e oscilando muito entre pensar em cometer o suicídio ou não e os fatores que contribuem para uma coisa ou outra. Então, se eu estou ambivalente e se eu tomo um álcool para desinibir meu comportamento, a tendência é que eu vou agir impulsivamente, né? Então, todos esses fatores vão levar ao comportamento suicida. Mas, mediando todas essas outras fases do comportamento suicida, nós temos aí fatores muito importantes, sociais e ambientais. Né? Do ponto de vista social, mudanças de estruturas em valores sociais, que, na minha opinião, a gente está passando por isso de uma forma muito dramática nos últimos anos, né? Fatores sociais, turbulência econômica, que também não está fácil, é o que tudo indica, vem uma nova turbulência econômica pela frente, né? Ou piora do atual turbulência econômica. E a questão de isolamento social, que quando eu primeiro fiz esse slide alguns anos atrás, comecei a falar sobre suicídio, eu falava como uma preocupação muito grande da minha parte com a questão do isolamento social, especialmente no contexto de redes sociais, né, que eu já dizia que a minha impressão era que elas mais contribuíam para o isolamento social do que de fato proporcionavam a proximidade entre as pessoas, e agora falar em isolamento social em 2020 chega a ser piada, né? Eu entrar nesse assunto, vocês imaginam a preocupação de nós todos profissionais da saúde mental com os custos mentais, econômicos, emocionais, afetivos, sei lá o que, como a gente vai classificar, do atual problema do isolamento social nos próximos anos, né? E outros fatores ambientais como mídia, que também eu acho que é um assunto que a gente vai falar, discutir depois com a Andrea na questão cultural, eu diria assim, até relacionada à divulgação, né? A forma como a mídia divulga suicídios é muito importante, porque um fenômeno muito característico do comportamento suicida é que ele é, de certa forma, infeccioso, né? Ele, aí vem a questão do fenômeno de Werther, que eu acho que a André vai me perguntar depois, mas se a mídia divulga o suicídio de uma forma romantizada ou exagerada ou dramatizada, a tendência é que outras pessoas
vai aumentar a sua ideação suicida ou o seu risco de suicídio pela exposição ao comportamento suicida, né? Fatores ambientais também, como acesso aos meios, que eu vou fazer um parênteses a seguir, né, de acesso a armas, acesso a lugares altos, acesso à medicação, é uma das formas pelas quais países como a China e a Rússia conseguiram reduzir de forma dramática as taxas de suicídio nos últimos anos. Então, vou falar a seguir. E pouco acesso à saúde mental, que é, na minha opinião, o principal problema, e que a gente também vai comentar a seguir. Fatores de risco, tá? Uma minha, em termos de fatores de risco para o comportamento suicida, numa tentativa assim de ser didático, mas vocês vão ver que ela se sobrepõe. Mas alguns fatores, como fatores individuais, merecem atenção. O principal deles é tentativa prévia, tá? Então, a gente falar sobre ideação suicida, como eu falei antes, né, mostra acaba com um dos mitos sobre o suicídio, que é o seguinte, que falar sobre o suicídio vai dar ideia, ou tipo, né, se eu como profissional de saúde perguntar para o meu paciente se ele está pensando em se matar, ele vai dizer, doutor, não estava, mas agora, quem sabe, a ideia é boa, né? Isso é um absurdo, né? E isso é uma coisa que muito dificulta o acesso. A qualificação dos profissionais de saúde para poder conversar com seus pacientes a respeito disso é muito importante, porque a maior parte dos casos que de fato cometeram suicídio, nas últimas semanas antes do ato, consultam algum áudio, não para falar sobre saúde, mas para falar sobre alguma outra coisa, né? E isso aí gera essa necessidade de a gente ter um treinamento geral. Mas como eu já falei aqui, história clínica, diagnóstico psiquiátrico, uso de álcool e drogas é muito importante. Traços de personalidade como impulsividade, talvez cronicamente seja o principal fator de risco para suicídio, né? E questões socioculturais como baixo suporte familiar e dificuldade no acesso à saúde, assim como aspectos culturais e religiosos que a gente pode falar depois, né? E exposição a comportamento suicida, né? E situacionais, crises vitais e crises agudas. Intervenções, a gente pode falar em termos de intervenções da sociedade, em termos de saúde e no indivíduo. Em termos de sociedade, políticas para trauma e abuso físico tendem a reduzir suicídio, questões de políticas de diminuição do estigma, seja o estigma do suicídio como o estigma de doença mental de forma geral, né? Comunicação responsável na mídia e a questão de barreiras aos meios letais, né? Exemplo de barreira de meio letal, como eu mostrei, a China conseguiu reduzir significativamente usando esse tipo de técnica. Eles colocaram aqui, são fábricas da China, dormitórios dessas fábricas, né, em que a frequência com que os trabalhadores cometiam suicídio pulando de andares mais altos era tão grande que eles instalaram essas redes ao redor das fábricas, né? Da mesma forma, na NYU, em Nova York, a biblioteca da NYU tinha esse vão central onde ocorria frequentemente de alunos da universidade tentarem suicídio nesse vão central. A saída da universidade foi para instalar essa grade feita por um artista plástico, né, que tem toda uma proposta arquitetônica, mas, na verdade, a ideia era diminuir o acesso das pessoas ao método letal, né? Eu mostro isso aqui porque, do ponto de vista de saúde pública, esse tipo de intervenção, assim como colocar grades no trilho do trem, de diminuir acesso a pontes ou lugares altos, funciona muito em termos de redução de suicídio. A minha pergunta é o que a gente faz de contrapartida, porque tem um viés perverso nisso aqui, né, de que tu tá tirando acesso ao meio, mas tu tá dando mais assistência para essas pessoas que estão sofrendo drasticamente, né? Então, muitas vezes a preocupação da saúde pública é simplesmente melhorar as estatísticas e não tanto se preocupar em, de forma adequada, tratar
as pessoas que estão precisando de ajuda, né? Do ponto de vista de saúde pública, a qualificação dos serviços especializados é fundamental, isso a gente vai ver daqui a pouco, a qualificação dos profissionais de porta de entrada. A realidade do suicídio demanda que todo profissional de saúde tem que saber lidar com essas questões. Não é mais uma questão rara. Saúde mental é talvez a maior demanda que a saúde pública vai encontrar nos anos que estão por vir, a seguir, né? Mas é também uma questão que não existe saúde sem saúde mental. É uma frase clássica aí que eu gosto de repetir, né? Hoje em dia, as principais doenças, de forma geral, são as doenças crônicas não transmissíveis. Elas são todas moduladas por comportamento, especialmente comportamento sedentário ou dieta ocidental problemática, né? Drogas de abuso, coisas assim. E então, para a gente ter uma vida saudável, a gente tem que ter uma boa saúde mental para a gente conseguir aderir e tratar adequadamente essas condições clínicas, né? Redução do uso danoso de álcool é uma das intervenções que melhor reduz taxas de suicídio do ponto de vista populacional. Alguns estudos em regiões da Rússia, por exemplo, em que restringiram drasticamente o acesso ao álcool, diminui consideravelmente as taxas de suicídio, tá? Bem, o tratamento específico do ponto de vista de indivíduos, tratamento específico dos transtornos mentais, e daí o problema que é acesso ao mental no Brasil, avaliação do risco de suicídio, alguém falar, um profissional treinado, fazer uma avaliação junto com uma pessoa a respeito do risco que ela tem de cometer suicídio, por si só já é uma intervenção que diminui muito o risco, né, do suicídio. Então, a importância dos profissionais estarem treinados nisso e poderem fazer essa conversa no momento lá que o clínico geral identificou que o paciente está com ideação suicida no posto, né? O manejo do risco de suicídio agudo, obviamente, questões como contrato, intervenções familiares, contato com a família, coisas assim, e internação psiquiátrica. A internação psiquiátrica deveria ser, ela é destinada para quadros de grande risco de autoagressão, de suicídio, de heteroagressão, de desorganização comportamental com risco de exposição moral, né? No entanto, nos últimos anos, o que a gente vê é um declínio significativo da disponibilidade de leitos psiquiátricos na rede de saúde do Brasil e do mundo. Mas, na verdade, não é só a questão do leito psiquiátrico, né? Isso aqui é um artigo, é um editorial da Folha de 2014, mostrando o apagão que vive o tratamento de doentes com transtornos mentais no Brasil, de forma geral, né? O que deveria funcionar no sistema de saúde de forma integrada, né, em que a atenção primária referencia para a atenção secundária, que seriam, por exemplo, os CAPs no nosso meio, né, que referencia para a atenção terciária, que seria o Hospital de Clínicas, onde eu trabalho, né, que interage com a emergência psiquiátrica, que muitas vezes vai acolher pessoas que estão em crise, que não necessariamente precisam de um leito psiquiátrico, às vezes uma questão de uma intervenção pontual num contexto de emergência já é relevante, mas o que a realidade hoje é que Porto Alegre toda tem apenas 2 emergências psiquiátricas, que estão sempre superlotadas, né? No interior do Rio Grande do Sul, até onde eu sei, são pouquíssimas as cidades que têm alguma emergência psiquiátrica. Na maioria das vezes, as pessoas devem procurar, ou são encaminhadas do posto de saúde a procurar ou contactar a sua Secretaria Municipal de Saúde. É um sistema muito, muito complicado e muito perverso, na minha opinião. E residencial terapêutico, né, que seria uma forma de acolher as pessoas que necessitam de cuidados mais intensivos e crônicos, né, de uma forma não hospitalar, de uma forma mais inserida na comunidade, que infelizmente também até pouco tempo atrás
Porto Alegre tinha um residencial terapêutico, né? Só para dar uma ideia, um residencial terapêutico, se eu não me engano, ele pode acolher em torno de, eu não me lembro se é 8 ou 18 pessoas cada residencial. 8 ou 18. Graças a esforços recentes da Secretaria Municipal de Saúde, especialmente graças aí ao trabalho de um colega meu, o professor Giovanni Salum, né, foram abertos mais residenciais terapêuticos, mas ainda a espera de pessoas que que precisariam de um ambiente assim protegido é enorme. A judicialização em cima disso é um caos, né? E só para dar uma ideia, assim, então, se vocês considerarem que cada um residencial terapêutico proporciona atendimento para um grupo minúsculo de pessoas, se a gente considerar que em Porto Alegre tem mais de 4.000 moradores de rua, não que todos eles precisariam de residência terapêutico, mas imaginem quantos desses moradores de rua têm doenças mentais crônicas que precisariam de algum tipo de atenção e não tem praticamente nenhuma, né? Então a gente está lidando com uma crise de saúde mental em larga escala, em diferentes níveis, né? Em termos de leitos psiquiátricos, a Organização Mundial de Saúde preconiza que o adequado seria ter 5 leitos para cada 1.000 habitantes. Isso aqui são dados, infelizmente, de 2010, de 2008. Em 2010, o Rio Grande do Sul já era o 16º estado do país em termos de números de leitos por habitante, né? Aqui o Brasil tem em torno de 0,17 leitos e o Rio Grande do Sul fica ridiculamente aqui 0,08. E isso eu sei que de lá para cá outros leitos psiquiátricos foram fechados e há uma restrição muito grande na abertura de novos leitos psiquiátricos na rede. Mas esse não é um fenômeno só brasileiro. Isso aqui é um estudo nos Estados Unidos mostrando que na mesma proporção em que diminui o número de leitos psiquiátricos, aumenta as taxas de suicídio. Esse estudo ecológico ele não permite uma interpretação de causalidade, ele é simplesmente uma associação, né? Mas é irônico pensar que a gente está vendo os suicídios aumentarem e a gente está diminuindo o acesso a leitos, né? Mas por trás disso tem questões principalmente econômicas, né? Psiquiatria ou saúde mental não é algo que reverte, pela forma como os sistemas de saúde são financiados no mundo todo hoje em dia, não reverte lucro para essas organizações, né? No entanto, um dos poucos estudos, esse aqui com dados do Reino Unido, que tentou fazer um cálculo de custo-eficácia, né, de treinamento e medidas protetivas aqui, o quanto custaria no Reino Unido para implementar essas medidas, esse treinamento para prevenção de suicídio, em relação aos custos de atendimentos em emergência, com polícias, funerais, produtividade perdida com as tentativas e com os suicídios, né? Sem falar nos assim chamados custos intangíveis do suicídio, da forma como um suicídio vai impactar não apenas uma pessoa, mas toda uma rede de pessoas próximas a ela, né? Se a gente entender esse aspecto infeccioso ou contagioso do comportamento suicida, vocês imaginam o seguinte, que se eu cometo suicídio, as pessoas próximas a mim vão ter um risco maior de virem a cometer suicídio. Então, eu tô colocando elas em risco e isso vai se espalhando. Sem falar em aspectos de saúde mental de forma geral e prejuízo para a sociedade e para o sofrimento dessas pessoas, né? Então, esse aspecto desse entendimento do suicídio e a importância da prevenção desse comportamento, ele nos força a olhar para as nossas interações e para a forma como a gente se enxerga dentro desse sistema de saúde de uma forma mais sistêmica, né? Nós não somos indivíduos isolados, nós fazemos parte de um tecido social, né? E que problemas nesse tecido vão ter repercussões sistêmicas, né? Uma analogia que
eu gosto, então, só para dar essa ideia de sistemas e redes, e daí o único slide, é a primeira apresentação da minha vida, eu acho que tem que o único slide envolvendo neurociência e neurobiologia que eu vou mostrar vem agora, né, que tentar fazer um paralelo aí entre essa ideia de redes sociais e redes, né, neurais, dentro do entendimento aí da neurociência. Quando uma célula morre, tem dois tipos de forma de morte de uma célula, né? A apoptose, que seria uma morte programada, natural, contida, e a necrose, né? O suicídio é uma analogia à necrose. A necrose vai gerar dano ao tecido subjacente e, por conta disso, esse dano inflamatório vai levar outras células também a entrarem em sofrimento. Enquanto a apoptose é uma morte controlada, natural e que não leva a um dano tecidual adjacente, né? Então, essa ideia de que nós funcionamos em rede e nós precisamos intervir nessa rede é importante. Daí, por fim, para chegar no fim aqui, falando a respeito da questão redes sociais, eu levanto a bandeira de que as redes sociais mais contribuem para o nosso isolamento e que aí a gente pode falar a seguir com a Andréia a respeito dessas questões de tradução e comunicação que são tão importantes no mundo atual e que eu acho que são aspectos chaves para a prevenção do suicídio. A Organização Mundial de Saúde coloca como fatores principais para a prevenção do suicídio identificar pessoas em risco, aumentar a busca por ajuda, facilitar acesso ao serviço de saúde mental, criar centros de manejo de crise, segmento, restringir acesso às letais, né, melhorar life skills, ou seriam assim formas de lidar com o estresse, né, de resiliência pessoal, e promover o suporte social. E aí se criou coisas dentro dessa questão de promover o suporte social e a comunicação, né, se criou, alguns anos atrás, esse movimento do Setembro Amarelo, né, que a ideia do Setembro Amarelo é essa conversa de suicídio e de facilitar que as pessoas possam falar a respeito e buscar ajuda, né? Uma das coisas que eu acho que tem muito a ver aí com a questão das letras, o símbolo do negócio é um ponto e vírgula, né? Porque um ponto e vírgula é quando tu poderia terminar, né? Não dê um ponto final na sua vida, escolha continuar, né? Então, escolha continuar, fale. O falar talvez seja o aspecto mais importante, é a gente poder buscar ajuda e com quem conversar dentro dessa nossa rede. E era basicamente esses os slides que eu tinha para mostrar para vocês. Esse aqui é meu e-mail, se alguém quiser algum material específico ou trocar alguma ideia depois, estou à disposição. Agradeço muito o tempo de vocês e agora estou entusiasmado para trocar uma ideia com a Andréia, com as perguntas que eu sei que ela tem para me fazer. Andréia. Maurício, muito obrigada. Falar contigo é sempre maravilhoso, é sempre uma satisfação. Então, nossa, de coração, tá? Então, acabamos de a palestra com o Dr. Maurício Kunz, que é professor do Departamento de Psiquiatria e do PPG de Psiquiatria e Ciências do Comportamento da URGS, é chefe do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, é pesquisador do Laboratório Molecular do Hospital de Clínicas, e que, a partir de agora, vai fazer o favor de bater um papo aqui com profissionais de letras e de tradução e de comunidade em geral. Então, eu peço desculpas, Maurício, se algumas perguntas talvez te pareçam até um pouco estranhas, que são perguntas que a gente faz na nossa área do conhecimento, né? Bom, aqui no chat a gente teve muitos elogios, algumas perguntas, né? A Lilian Costa perguntou pelo material, eu respondi que essa palestra está sendo gravada, a nossa intenção é disponibilizar futuramente. Mas se ela quiser os slides ou algum dos artigos que eu mencionei, tenho prazer em mandar, é só mandar um e-mail para mim. Então, tá respondido então, Lilian. E, bom, muitas pessoas também fizeram perguntas sobre essa questão agora no período da pandemia, né? Bom, Maurício, eu vou começar fazendo a pergunta que tu sabias que eu ia fazer, né? Como
de literatura que eu sou, né? Nas disciplinas de literatura, a gente sempre menciona o caso do Werther. Para quem não é da área de letras, o Werther é uma novela epistolar, alguns dizem que seria semi-autobiográfica, que foi escrita por Goethe, né? Essa novela foi um marco do romantismo alemão. Na tradução brasileira, ela é chamada de O Sofrimento do Jovem Werther, e a publicação aconteceu pela primeira vez em 1774, e naquela época disse, né, que a obra teria feito, essa obra que narra uma desilusão amorosa, ela teria gerado uma onda de suicídios tão grande pela Europa, a ponto de que ela foi proibida em diversos lugares, né? Então, para nós que somos pesquisadores de literatura, falou em suicídio, a gente acaba quase que imediatamente associando ao caso do Werther. Então, te pergunto, como é que a psiquiatria encara esse fenômeno hoje? A gente ainda atribui às obras e produtos culturais essa propensão, essa possibilidade de disseminação da ideação suicida? É possível, através das músicas que a gente escuta, das séries que a gente vê, das coisas que a gente lê, identificar aí uma predisposição ou sinais dessa ideação suicida? Eu diria da seguinte forma: primeiro, foi cunhado o termo fenômeno de Werther, né, que tem a ver com essa questão do suicídio agudamente gerando uma imitação do comportamento suicida, especialmente no contexto romantizado, né, e que aí vem a questão toda da morte do Werther num contexto romântico. Na época, há relatos de que jovens do século XVIII se matavam usando a mesma roupa que ele teria usado, coisas desse tipo, assim, né? A gente, felizmente, não vê mais tanto esse tipo de fenômeno, mas ele tem implicações. Hoje ele tem outra questão, que é o aspecto redes sociais e da forma como há a divulgação, muitas vezes de uma forma muito explícita e sem controle, das questões do suicídio, né? E uma questão mais recente de que muitos casos recentes de pessoas famosas, né, são divulgados, ocorreram recentemente, impactar pessoas que de alguma forma se identificam com aquela pessoa, né? Alguns exemplos pontuais, por exemplo, a morte do Kurt Cobain não parece ter sido associada em 94 com um aumento de taxas de suicídio, né? No entanto, na Coreia do Sul, há alguns anos atrás, teve a morte por suicídio de um jovem do K-pop, do fenômeno cultural, né, da música coreana, e que foi divulgado, inclusive, fotos do carro, de como ele teria feito o procedimento para cometer suicídio. Na divulgação dessas imagens, houve um aumento em milhares de vezes das taxas de suicídio entre jovens na Coreia do Sul nos meses seguintes, da mesma forma como ele tinha cometido esse suicídio. Então, foi um dos últimos eventos maiores, assim, que gerou esse tipo de fenômeno. De lá para cá, a mídia meio que aprendeu a lição, mesmo na Coreia do Sul. Não posso confundir o Sul e o Norte na Coreia. Mesmo na Coreia do Sul, recentemente teve outras mortes do K-pop associadas ao suicídio, né? Mas a forma de divulgação já foi bem outra. Frequentemente não sensacionalizando, não divulgando detalhes e já atrelando a questão do suicídio à necessidade de busca de ajuda e de busca de atendimento. Quanto a questões de obras culturais, não se tem mais assim a ideia, por exemplo, de que um livro pode gerar esse tipo. O mais recente que se aproximou hoje em dia foi a discussão do 13 Reasons Why, né, da série do Netflix, que eu costumo dizer assim, que eu fui forçado a assistir por conta da demanda que as pessoas faziam para saber minha opinião a respeito. Eu achei uma série horrível, de tremendo mau gosto, mas que tem alguns estudos que foram feitos a respeito da série que dão a entender que a série proporcionou a discussão a respeito do problema como bullying, como o problema do abuso sexual e outras questões. Então, assim, ainda que no fim o Netflix teve que se retratar, modificar, retirar a cena do suicídio em si, fazer toda uma série de adaptações, né, não parece ter tido um impacto assim tão significativo. Ainda assim, é uma série ruim, só isso.
Maurício, a Mariana Gouveia te agradece pela palestra e pergunta pelo teu e-mail, que eu acho que o último slide ficou pouco tempo para citar. Você pode repetir o e-mail? Eu posso escrever aqui no chat. Pode escrever aqui no chat. Enquanto isso, eu vou te resumindo aqui algumas perguntas também. A Isadora pergunta se depois do Setembro Amarelo se pode identificar a redução do número de suicídios. E a Lisiane pergunta se o número de leitos disponíveis são separados entre internação voluntária e involuntária, que ela acredita que se fala muito pouco sobre o assunto. Tá. Questões assim, ó, não se tem estudos medindo, até porque o Setembro Amarelo nasceu de uma... não tem, por exemplo, ciência por trás do Setembro Amarelo diretamente. O Setembro Amarelo nasceu nos Estados Unidos com base na família de um jovem que tinha um carro amarelo que ele adorava e que ele cometeu suicídio lá no carro amarelo, eu não sei os detalhes da coisa, e então os familiares criaram a ideia de que as pessoas que foram no velório ganharam uma fita amarela para botar na roupa, e os familiares geraram tipo uma ONG de awareness, né, de conscientização a respeito do problema do suicídio, que eles sentem que se não tivesse preconceito a respeito do sofrimento, do tratamento do sofrimento mental, de que eles teriam prevenido, ele teria buscado ajuda, ou ele teria buscado tratamento, que eu acho que é a grande mensagem por trás disso. Então, não temos estudos de momento mostrando o impacto de intervenções como a questão do Setembro Amarelo. E quanto à questão de internação, é assim, ó, internação é uma questão bem complicada, especialmente no Brasil, né? As pessoas confundem muito internação involuntária de voluntária e, assim, a famosa internação compulsória, né? Então, tem diferentes contextos, é um assunto mais amplo, mas não é diferenciado, os espaços psiquiátricos não diferenciam por internação, né? O método de internação é diferente, mas todo o tratamento é o mesmo, toda a abordagem é igual, né? Obviamente que nos casos de involuntária, que o paciente está com um juízo tão grande de juízo crítico que ele não aceitaria estar ali, né? A Lisiane diz que repete a pergunta. Entre outras doenças mentais, quais apresentam maior risco de suicídio? E a Mônica pergunta se é possível associar também IDH a esses suicídios. Fiz duas perguntas em uma. Desculpa, IDH? IDH, esse desenvolvimento humano. Tá. Acho que, bom, tu apresentaste lá no primeiro ponto, né, algumas associações de países civilizados, ou desenvolvidos ou não, mas ali a Lisiane pergunta se entre as doenças mentais, quais apresentam, então, o maior risco? Assim, em termos de... todas as doenças mentais, de forma geral, aumentam o risco de suicídio, tá? De forma geral, até por uma questão de prevalência, depressão, né, é a que está mais associada. No entanto, depressão é um termo amplo para uma síndrome depressiva que pode estar no contexto, por exemplo, de um transtorno bipolar, né? Alguém que tem um transtorno bipolar. Então, fica difícil comparar os transtornos, né? Por exemplo, esquizofrenia, aí tem uma questão já, tentando puxar a questão para a coisa da tradução, né? Esquizofrenia é um termo que no Japão foi mudado o nome, tá? Por conta do estigma associado ao nome, à esquizofrenia no Japão, tá? Eles traduziram para algo, eles mudaram para algo do tipo transtorno de integração, por conta do estigma associado, que existem estudos mostrando que se tu tá um diagnóstico de esquizofrenia para um paciente que tem relativo insight, muitos pacientes muitas vezes não vão, eles têm um prejuízo cognitivo tão grande que eles não vão se dar conta. Mas quando há um relativo insight, tu dá o diagnóstico, tu dá o nome, aumenta o risco dessa pessoa cometer suicídio. O tratamento ajuda, mas o nome
piora. Eu imaginei que tu ia adorar isso aí do ponto de vista de tradução. O nome que a gente dá às coisas muda o nosso entendimento a respeito delas, em suma, né? Então, isso é uma coisa cultural muito, muito interessante. Então, em termos de índice de desenvolvimento humano, existe uma relação, sim, com melhor índice de desenvolvimento humano, no sentido de que tem melhor acesso à saúde de forma geral, né? E acesso à saúde é o principal modulador, o principal aspecto. O principal mecanismo que a gente tem para intervir do ponto de vista de diminuir risco de suicídio é a identificação do transtorno mental e tratamento adequado. Então, tu tem uma rede que proporciona esse tratamento e tu tem uma cultura que diz que todos nós sofremos e todos nós precisamos de ajuda e que não tem nada de problemático, estigmatizante em tu ter um transtorno mental, né? É uma coisa importante para a gente reduzir níveis de suicídio. Obrigada, adorei realmente o exemplo. Maurício, nós recebemos aqui elogios pela iniciativa, a ti por ter aceitado, do Marcelo Ferreira, que é psicólogo lá de Santa Cruz, e também a Ana Paula de Santa Cruz está fazendo uma pergunta que eu ia te fazer, porque eu também sou de Santa Cruz do Sul, que é uma cidade que é comumente recordada, né, pelos altos índices de suicídio. Tá? Ela é também uma cidade que é muito associada à cultura fumicultora, né, à produção de fumo. Alguns anos atrás, a revista Veja fez uma reportagem intitulada assim, bastante fortemente de A Terra dos Enforcados, e dizendo, olha, Santa Cruz do Sul é campeã dos índices de suicídio por enforcamento e também da cultura do fumo, o que uma coisa tem a ver com a outra. Mas como estudante de letras, né, ou como profissional de letras, eu te pergunto, lá também é uma cidade conhecida pela forte presença de dialetos alemães, tem o Hunsrickiano e tem o Pomerano, que eu até liguei para o colega, o Bernardo Limberger, que é professor de alemão na UFPEL, e perguntei para ele se quem fala o alemão padrão entende o Hunsrickiano e o Pomerano, e ele diz que não, e nem muitas vezes os dialetos também não são intercompreensíveis entre si, né? Então, sobretudo na zona rural, onde esses dialetos ainda permanecem muito, seria possível, especulando, né, que é uma pergunta aqui para profissionais de letras, correlacionar essas questões linguísticas aos indicadores de suicídio, né, pensando que se conversar sobre suicídio é uma das possibilidades para prevenir, e que muitas vezes a gente tem esse complicador linguístico, né, que é não falar a língua de quem está procurando de ajuda. É possível nós especularmos, associarmos, ou temos estudos a respeito disso? Vamos lá, vamos tentar destrinchar isso aí, tá? Que é bem complexo. Mas é o seguinte, assim, ó, realmente, a região de colonização alemã, Santa Cruz, Lajeado, Venâncio Aires, né, tem as mais taxas altas, ou pelo menos tinha até alguns anos atrás, né, não todos mais atualizados, mais altas taxas de suicídio no Rio Grande do Sul. Taxas na linha, para vocês terem ideia, a média nacional é 8 em homens, por exemplo, taxas como algo em torno de 40 para cada 100 mil habitantes, tá? Várias questões. Uma primeira que eu tenho que explicar, que tem a ver com essa questão, tanto da questão do fumo, que a Veja aí falou há muito tempo, a cultura do fumo, né? Não é porque uma coisa tem associação que tem causalidade, né? Então, uma coisa que eu costumo brincar muito, assim, que existe uma associação entre carregar isqueiro e morrer de câncer de pulmão, né? Então, assim, não é porque eu carrego um isqueiro no bolso que o isqueiro vai me dar câncer de pulmão. É o cigarro que faz o meio do caminho, né? A questão da exposição a organos fosforados, a coisa da cultura do fumo, meio que caiu por terra. A gente sabe que a exposição a agentes desse tipo está associado a diversos transtornos mentais, né? Mas o que mais ganhou força nos últimos anos é o entendimento desses papéis genéticos e culturais relacionados ao suicídio. Então, tem um aspecto genético marcante nessas populações, que é o padrão
de resposta comportamental à ansiedade, por exemplo, né, que tende a ser um padrão, por exemplo, mais externalizante de lidar com a ansiedade. Eu costumo dizer que eu, alemão, quando fico ansioso, eu não fico ansioso, eu fico brabo. Entende? Alemão fica brabo quando fica ansioso. Tu entendeu bem o que é isso. Então, esse aspecto externalizante de ansiedade, uma coisa mais agressiva, tá? Que é uma das formas de lidar com a ansiedade, tende a ser biologicamente herdado, tá? Obviamente que tem moduladores sociais importantes. Por exemplo, homens têm um aspecto cultural em que é muito mais aceitável a expressão agressiva de afetos, né, e inibida a expressão de qualquer outro tipo de afeto que não coisas mais agressivas e tudo mais. Então, isso aí também pode entrar como um modulador. Mas então, ganhou ênfase esses aspectos genéticos e aspectos culturais. A questão forca, como tu disse, tem um aspecto cultural muito, muito marcante, especialmente no Rio Grande do Sul, como método de escolha. E uma das coisas em termos de valores, ou de valor atribuído, assim, né, eu faço um paralelo com a questão do suicídio no Japão. Então, por exemplo, no Japão, o aspecto cultural do suicídio é totalmente outro, né? Tu tem tipos de suicídio que são considerados, ou foram por muito tempo no Japão, considerados louváveis, digamos assim, né? Era uma força assim era uma coisa de caráter, a vergonha determinava que o sujeito tinha que se matar. E isso tem um pouco na cultura alemã, às vezes, especialmente assim, por exemplo, a história clássica é de um alto nível de cobrança social, alto nível de obsessividade, e daí, por exemplo, assim, faliu a empresa, né? O medo da vergonha social é tão significativo que a ideação suicida vem quase como uma forma de se desculpar, ou o suicídio vem como uma coisa. Isso aí é um pouco de elaboração da minha parte. Existem estudos específicos sobre isso, e especialmente porque daí a gente já está entrando em aspectos muito mais da sociologia do que da psiquiatria, mas são coisas que eu observo e que eu já li a respeito e que eu considero bem interessantes. Eu não sei se isso, mas assim, em termos de língua, eu só diria dentro desse aspecto de língua, de cultura. Eu imagino que deveriam ser feitos estudos como essa coisa que eu falei aí do nome que se dá para esquizofrenia, por exemplo. Eu não sei se daqui a pouco a forma como eu me expresso, ou o que como eu digo, né, até como eu sinalizo, eu tenho a impressão, por exemplo, de que um sinal, isso aí, por favor, alguém me corrija se é errado, mas, por exemplo, que na Alemanha tem como cultura isso aqui, eu não sei se tu já viu isso aqui, que é tipo, é uma coisa de ser meio, de ser burro, né? Ou tipo, tu fazer isso aqui para alguém na rua quer dizer que tu é burro, né? Então, tu vê que é uma crítica social que aqui no Brasil né, ou na cultura brasileira, tu chamar alguém de burro não é uma coisa tão assim, e aí, né, mais seguidores no Instagram para mim. Então, mas lá é uma coisa de vergonha social marcante no aspecto de cultura. Claro que isso modula muito, né? Um outro aspecto dessas regiões são a questão imigração, tá? Então, imigração, que eu sei que é um outro assunto que tu te interessa pela questão também tradução, imigração é um fator de risco para transtornos mentais de forma geral. Tá? Independente do contexto, obviamente que é no contexto de refugiados ou no contexto de isolamento familiar, ou pelo amor de Deus, crianças sendo separadas da família, entende? É óbvio que daí tu aumenta a questão para problemas muito maiores. Mas por si só, há muito tempo se sabe que imigração, por exemplo, o país talvez que mais estudou isso foi a Inglaterra, estudando padrões de imigração para a Inglaterra, que mostra que está associado ao desenvolvimento de transtornos até psicóticos ou transtornos mentais graves, e esse efeito parece perdurar por até 2 gerações. Então, a terceira geração após a imigração tende a ter esse efeito atenuado. Bastante contundente. Bom, vou te fazer, então, uma outra pergunta que é associada, já que tu, né, falaste das migrações
e dos refugiados. A gente sabe que essas rupturas de vínculo, inclusive até com língua, acabam dificultando também, enfim, expressão de pensamento, de afetos e etc., né? Nós tivemos, segundo os dados da Acnur, Agência da ONU para Refugiados, em 2019, nós tivemos 79,5 milhões de pessoas no mundo em deslocamento forçado. Isso implica dizer que as pessoas em deslocamento forçado, que nem sempre conseguem o status de refugiados, mas mais do que dobrou na última década, né? Aqui no Brasil, nós recebemos principalmente refugiados, pessoas em situação de refúgio vindas da Síria, da Venezuela, mas também do Congo e inclusive da Angola, que ao contrário do que nós brasileiros gostamos de pensar, nem todas as pessoas de Angola falam português, porque lá tem em torno de 20 línguas oficiais além do português. Eu não encontrei, não sei se existem também dados sobre suicídios ou transtornos de afeto, né? Não sei como chamar nessas populações, mas eu suponho que deva ocorrer em escala bastante alta, até pelas rupturas que as pessoas são obrigadas a passar. E queria saber se tu tens algum conhecimento sobre isso, se existem pesquisas sobre isso, ou se alguma situação que tu já tenhas passado no atendimento hospitalar e sobre a qual tu possas contar para nós? Bem, vamos lá. Primeiro, existem pesquisas, sim, existe toda uma área da psiquiatria focada nessa questão, tá? Eu não saberia te dizer, assim, coisas específicas, porque nunca me detive a esses estudos. O que eu sei é que obviamente que estresse, o que eu entendo é a neurobiologia do estresse, tá? O estresse pode ser diferentes coisas, mas uma das coisas que mais determina a nossa capacidade, a nossa resiliência para lidar com o estresse, são os nossos vínculos sociais, nossos vínculos afetivos e nossa capacidade de dar significado às coisas, né? Então, por exemplo, muitas vezes ser forçado a sair do teu país para ir para um outro dá uma sensação de desnorteamento nesse aspecto. Tu tá subitamente vivendo entre pessoas que têm valores diferentes dos teus, diferentes expressões de afeto, comunicação que a tua, tem distanciamento da família, né? Isso é estresse, são diferentes tipos de estresse. Adaptar ou se aclimatizar diferente a diferentes culturas, então não dá assim, é sempre complicado generalizar, mas essa mudança de ambiente é sempre uma coisa difícil. Isso vale dizer de forma geral para qualquer pessoa. Por exemplo, eu morei 2 anos da minha vida no Canadá, né? E aí, e lá eu com muita proximidade com grupos brasileiros que migraram para o Canadá e que de fato ficaram lá, né? Eu via como é difícil do ponto de vista emocional, por exemplo, às vezes as pessoas têm uma idealização assim, eu vou para outro país que vai ser melhor e não sei o quê, e não é bem assim, né? Tem várias coisas que tu perde, tem coisas que tu ganha e coisas que tu perde, né? Mas eu queria falar do Canadá porque talvez lá que teve a minha maior experiência nesse aspecto de psiquiatria transcultural, porque o Canadá já era eu trabalhei lá como psiquiatra numa unidade especializada em transtornos de humor, e o Canadá já é uma coisa multicultural há muito tempo, né? E há na cultura canadense uma preocupação muito grande com o acolher. Eu brinco que o Canadá é uma grande mãe, assim, é uma coisa que, né, tu vai no caixa eletrônico, tu tem lá inglês, francês, espanhol e mandarim ou cantonês, eu não sei, sempre tem dificuldade entre o mandarim e o cantonês, mas a maioria dos técnicos de enfermagem que eu trabalhava lá, por exemplo, falavam cantonês, né? E daí outros aspectos. A adaptação do inglês da minha parte, quando as pessoas ao meu redor tinham um sotaque, por exemplo, né? Então, as dificuldades do entendimento de trabalhar em equipe nesse contexto, e eu atendia muitos pacientes vindos de diferentes backgrounds culturais, né? E trabalhar com um intérprete era relativamente comum na minha prática lá. O que para mim é muito esquisito, porque tu avaliar que alguém está psicótico perguntando para o sujeito o que o fulano está pensando, né? E tu
tu ter que interpretar o funcionamento mental a partir da observação de uma outra pessoa que não necessariamente é treinada para fazer isso, é uma experiência muito complexa, né? Mas eu avaliei pessoas, assim, várias que não falavam inglês, né? E diferentes contextos culturais. Um que me marcou muito era um rapaz que só falava farsi, que tinha escapado, basicamente, do Irã, e a gente não conseguia, num primeiro momento, nem mesmo entender a história dele. Ele tinha, de alguma forma, fugido por questões de risco de vida ou alguma coisa assim, algum tipo de perseguição, e ele tinha crenças muito complicadas relacionadas ao se matar, que para ele era uma coisa assim que ele não tinha outra alternativa dentro da cultura dele, então ele tinha tentado suicídio e ele dizia que ia tentar de novo, e a intervenção no fim acabou sendo muito mais uma intervenção, eu diria assim, social, né? E felizmente outra coisa muito importante lá da medicina no Canadá é a abordagem multidisciplinar forte. Então, assim, eu tinha toda uma equipe de assistente social, psicólogo, enfermeiro, terapeuta ocupacional e mais o pessoal da consultoria da antropologia, e sem falar né, que eu tinha intérprete de face à minha disposição para conversar com o paciente, né? Então, esses aspectos culturais, essa experiência no Canadá foi muito marcante para mim nesse sentido. E o que eu tenho visto aqui no Brasil, de lá para cá, é que a gente está indo no mesmo caminho. Isso aí que tu está dizendo, dessas imigrações que a gente está observando, está começando a se manifestar e está gerando algumas dificuldades. Recentemente, a gente teve alguns pacientes haitianos, né, que internaram com a gente, e daí surgiram as primeiras questões que não é na nossa prática. Quando muito acontecia, assim, por exemplo, uma vez me chamaram para avaliar uma senhora que só falava alemão, que era do interior. Eu não falo alemão, mas eu conseguia entender, só o fato de que eu falava 2 ou 3 palavras, ela já me via com outros olhos e eu consegui me vincular a ela de uma outra forma. Então, por exemplo, questões culturais da língua. O paciente era haitiano, ninguém conseguia na internação falar com ele, né? E quando ele era abordado por pessoas do país, ele falava, expressava e ele inclusive reagia de uma forma diferente, né? Então, muito da expressão psicopatológica do sofrimento que ele estava passando era dependente das crenças culturais e religiosas dele. Ele era do voodoo, por exemplo. Então, isso é um aspecto muito complexo e que no Brasil a gente ainda está engatinhando. O Canadá, em termos de psiquiatria transcultural, está muito à nossa frente, outros países também, mas a gente está começando a ver esse tipo de coisa, tá? Assim como, daí tentando fazer fechar um parênteses aí, um outro aspecto que a gente está vendo com maior frequência é que ficou mais comum no Brasil a migração dentro do país, né? Por exemplo, eu tenho muitos alunos, seja da residência, da graduação, né, da medicina, que são de outros estados, assim. Obviamente que aí a questão língua não é mais tão marcante, a questão cultural pode até ser, né? Tem uma história clássica do meu época de graduação de uma paciente que se queixou para a médica que ela não conseguia ir aos pés, e a médica, mas não pode ser, mas deve ter algum problema, e começou a se alongar para ver se ela encostava, se ela chegava até o chão, né? Espero que as pessoas tenham entendido o que é ir aos pés, né? Então, esse é o problema. Mas tem um outro problema, que é o seguinte, que mesmo dentro de um mesmo país, a migração é um estresse significativo. Tu, de repente, deixar os teus amigos, deixar a tua família para morar num outro ambiente, onde tu chega meio de sopetão e tu pode não ter os mesmos recursos, seja econômicos ou sociais, à tua disposição para tu te sentir bem, é um grande problema, né? A conversa está maravilhosa. Eu vou te bombardear com algumas perguntas assim para tentar aproveitar bem esse tempo final. Maurício, está contigo, né? A consulta
o dono do tempo, tá? Mas muitos colegas, né, de letras e tradução têm se dedicado a refletir, né, como implementar ferramentas de integração linguística ou de mediação linguística para garantir os direitos fundamentais. Eu estou acompanhando com alguma atenção agora o grupo Mobilang, né, ao qual esse projeto se vincula, a professora Sabine Gorovitz, lá da Universidade de Brasília, está refletindo sobre a possibilidade de criação de um aplicativo que pudesse ser instalado nos celulares, né, da comunidade imigrante e refugiada, e por meio da qual se pudesse contatar um banco de intérpretes, né, entendendo intérprete como aquele profissional que faz a tradução de modo oral para assinar, para auxiliar em diferentes situações de acesso à justiça e à saúde. Tu já falaste que trabalhaste com interpretação no Canadá, mas nós não temos ainda, acredito eu, uma formação específica de tradução comunitária ou de interpretação comunitária no Brasil, pelo menos não um curso superior. Eu sei que é diferente fazer a interpretação de uma consulta com um ortopedista e fazer uma interpretação, um atendimento psiquiátrico, né? Então, se tu conheces pesquisas a respeito, pode passar material para mim, vou te agradecer muito. Se tu tens dicas, né, para dar para as pessoas, né, sobre como traduzir, como se apropriar de terminologia adequada, já que essa palestra também é muito, uma presença muito forte de tradutores e intérpretes. Além disso, nós temos aqui algumas perguntas no chat sobre melhor forma de conversar com a pessoa, abordar uma pessoa que está com o que nós suspeitamos que esteja com ideação suicida, né? Eu acho que está relacionada essa pergunta que eu te fiz também, dos tradutores e intérpretes, né, da identificação dos sinais e de como abordar isso. E como nós somos profissionais de cultura e de linguagem, tudo isso nos interessa, o que mais tu poderias falar sobre diversos sinais que possam ajudar na identificação, na abordagem, ou inclusive não só em situações profissionais, mas também em situações de amigos próximos, de familiares, em que a gente percebe, por exemplo, pelas postagens de redes sociais, pela expressão corporal, pelas palavras que a pessoa usa, que ela está precisando de ajuda. É assim, várias perguntas em uma. Tá, calma, porque eu já vou ter problema com tudo isso aí. Deixa eu ir para que tu acrescente mais alguma coisa. Coloca a lista para depois. Mas, assim, tá, com base nisso aí, tradução e questões relacionadas a aplicativos e coisas desse tipo, tá? Infelizmente, em termos de estudos, eu não sei muita coisa em termos de tradução. Outra coisa que quando eu falo em tradução de psiquiatria, falo em desenvolvimento de instrumentos de avaliação, né? Perguntas estruturadas, questionários e coisas desse tipo, escalas de avaliação de sintomas, que é sempre um processo que muitas vezes não é bem respeitado e feito adequadamente, que existe um processo de esse instrumento é desenvolvido nos Estados Unidos, ele tem que ser traduzido, retrotraduzido, e tem que passar por toda uma sistemática metodológica de avaliação e validação numa determinada cultura, com uma determinada língua, né? Às vezes tem que fazer até validação para o português de Portugal, português brasileiro, tudo tem que ser assim. Então, esse é todo um processo muito complexo que normalmente eu não lido muito. Eu sou o cara mais que consome esses instrumentos do que trabalha no desenvolvimento deles. Mas o que tu está me dizendo em termos de, eu diria assim, tradução comunitária, o termo que tu usou e coisas assim, eu te diria o seguinte: a gente está numa fase que todo mundo, por exemplo, até eu tenho um projeto envolvendo machine learning, envolvendo técnicas de inteligência artificial para identificação de pessoas em risco de suicídio, né? Todo mundo quer um algoritmo que resolva a vida. Isso não vai ter, né? Ainda que coisas como, eu até vou dizer assim, eu espero não levar pedradas, mas a minha opinião é, por exemplo, que o Google Translate melhorou bastante nos últimos tempos, né? Melhorou da desastre translator, né? Do desastre que era, né? Mas a minha opinião é de que ele nunca vai superar o contato humano, entende? Nós estamos agora numa fase assim, ó, que tem aplicativo de psicoterapia,
tá? Que ajuda, que funciona, sim, pode funcionar. Tem um papel importante para os momentos de crise, para pessoas que não têm acesso, né? Com certeza a gente tem que desenvolver esse tipo de coisas. Mas, na minha opinião como psiquiatra, para fazer uma avaliação psiquiátrica, eu não posso contar com um checklist. Eu preciso olhar para a pessoa, eu preciso sentir o tom de voz, eu preciso interpretar o contexto do que ela está me dizendo. E isso é de uma sutileza que a gente não tem algoritmo nenhum que substitua, né? Uma das coisas relacionadas aí, já migrando para a coisa dos sinais, tá? Primeiro que não tem sinais de comportamento. Esses dias uma paciente, uma irmã de uma paciente minha me mandou muito preocupada uma relação, assim, olha, eu acho que ela está com risco de suicídio. E daí, porque tinha uma tabelinha que tinha sido compartilhada numa rede social, de assim, sinais de risco de suicídio. Ficar calado. Eu fico calado, não tem nada, não tem nada. E eu perguntei em algum momento, tá, e tu foi lá e perguntou para ela, tu tá bem? Tu tá sofrendo? Tem alguma coisa que que eu poderia ajudar? Não, ela me mandou o checklist por WhatsApp, né, dizendo assim, estou preocupada que ela está pensando em suicídio. O caminho é falar com as pessoas, é se comunicar, né? Então, esse tipo de coisa, sinais de comportamento suicídio, no meu entendimento, é meio problemático, até porque é mais estigmatizante também. A gente não tem que procurar por sinais de suicídio, a gente tem que buscar por sinais de sofrimento. E, em geral, a nossa capacidade empática já vai nos ensinar o que a gente precisa saber para detectar que alguém não está legal e que a gente pode conversar com essa pessoa e oferecer alguma ajuda, né? De forma geral, a única coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que desenvolver a nossa capacidade empática e buscar, de alguma forma, uma certa neutralidade, uma ausência de julgamento. Porque tocar neste assunto em alguém que está com esse tipo de pensamento, esse sofrimento, como eu disse antes, é uma pessoa com bastante ambivalência, bastante sentimentos de culpa, né? Então, a gente abordar de uma forma meio assim, mas tu não tá pensando em te matar, né? Tu entende que às vezes as pessoas não se dão conta que nessa forma meio caricatural com que eu falei, já tem um julgamento implícito que imediatamente coloca a pessoa numa posição de não, que é isso, cara, bem capaz, não, e fecha o canal de comunicação, né? Então, é uma questão muito... Eu diria, o principal aspecto de sinal de que alguma coisa não está bem são mudanças visíveis no padrão de comportamento, né? No padrão, por exemplo, até de fala. Uma das coisas mais, talvez, promissoras em termos de algoritmos para detecção de sintomas mentais está na capacidade de detectar modificações de voz, da forma como eu me expresso, da velocidade com que eu articulo palavras. Por exemplo, depressões graves muitas vezes estão associadas com lentificações psicomotoras, que tu vê por uma diminuição de capacidade de mímica facial, a pessoa está sempre, que a gente chama de hipomodulada, né? Então, essas observações, muitas vezes, são sinais não de que há um risco de suicídio, mas de que há alguém que está com sofrimento real e que pode estar pensando, né? A gente não tem como avaliar a questão da ideação suicida se a gente não pergunta, se a gente não fala. E tu já chegou a pensar que talvez a vida não vale a pena? Tu tá com esse grau de sofrimento? Às vezes a gente pode só aproximar do assunto e abrir o canal para a pessoa conseguir falar. E às vezes o falar já alivia muito a angústia por trás disso, né? Por fim, eu queria fazer um outro comentário, que é o seguinte, da minha importância, por exemplo, eu não consigo imaginar, tá certo que numa situação de urgência até sou capaz de fazer, de usar um algoritmo ali, de escrever uma frase, assim. Eu imagino que não quero falar mal dos meus amigos traumatos, né? Mas, assim, no contexto de um traumato, por exemplo, assim, dói quando eu aperto,
talvez seja mais fácil de o Google Translator ajudar a pessoa ali a entender esse tipo de coisa, né? No contexto da psiquiatria, com certeza não. Aí eu preciso de uma pessoa, porque eu vou ter que, inclusive, fazer a minha leitura com base na leitura original do intérprete, e não apenas nos fatos que estão sendo relatados, né? Eu vou ter que contextualizar, tá, mas para o teu padrão, tu acha, por exemplo, que as associações estão concatenadas, ou tem uma frouxidão nas associações, na forma como ele escreve, né? A gente avalia esse tipo de coisa no discurso de uma pessoa que a gente está entrevistando, né? Então, eu queria dizer que uma das formas problemáticas de comunicação que a gente tem hoje é o WhatsApp, é o e-mail, essas mensagenzinhas que, graças a Deus, tem os emojis. Eu até queria saber de ti qual é a tua questão em termos de tradução do papel que tem os emojis para a comunicação que a gente tem hoje em dia. Eu até acho que ajudou bastante, né? Porque eu já vi situações em que, assim, términos de relacionamento, porque o sujeito chegou em casa no fim da noite, e estava esperando a namorada chegar no Facebook, ela entrou no Facebook, e ele disse, oi, como é que foi teu dia? Foi bom, conversamos amanhã, boa noite. E a interpretação foi, como assim, boa noite? O que tu quis dizer com boa noite? Né? Então, a pessoa já ficou imediatamente paranoide, interpretando como um corte da comunicação, quando talvez ela estivesse muito cansada mesmo, sem condições de digitar qualquer coisa, e que ele veria se visse ela entrando em casa, né? Que sentiria o cansaço dela, né? Então, essa comunicação moderna, ela vem separada de o que a gente até em psiquiatria de afeto, que é a minha capacidade de leitura do estado emocional através de comunicação não verbal, né? Então, assim, pela forma como tu mexe a cabeça, pela forma como tu olha para mim, pelo tom de voz, pela forma como mexe o corpo. Então, essa leitura é muito importante. Então, e hoje em dia eu estou vendo, assim, pessoas tendo discussões de relacionamento, as famosas DR por WhatsApp, pelo amor de Deus. Não é método de comunicação eficaz para coisas tão complexas quanto emoções, né? Eu estou até descumprindo o protocolo da UFPEL, que está projetado aqui, dizendo que, se possível, não mantenha a câmera, mas quando eu dou aula, eu fico me sentindo tão perdida de não enxergar os meus alunos, de não ter interação visual. Então, essa questão do ensino remoto foi uma coisa que colocou a gente nesse patamar, né? Muitas vezes os alunos fazem alguma interação no chat, eu não sei se aquilo é uma crítica, é uma chamada de atenção, já aconteceu de falar com um colega, e aí eu disse, amanhã eu vejo, ai, desculpa, não quis te ofender, não quis te sobrecarregar. Então, sim, a gente acabou substituindo pelos áudios, que levam um tempo desgraçado, mas que pelo menos dá alguma modulação de voz em alguns casos, né? Mas acontece. Eu queria só fazer, então, um último comentário, já que eu mencionei, né, do desenvolvimento do aplicativo. Aqui a ideia não é substituição do intérprete ou do tradutor humano. Eu entendi. Não, eu entendi. É justamente, eu gosto, por isso que eu queria deixar bem claro que eu gostei da ideia, que é localizar o intérprete, não é isso? Exatamente, e que essa interação seja feita, até porque nós não temos muitos intérpretes de línguas minorizadas no Brasil. Nós temos pouquíssimos. E uma das questões que é um dos meus aprendizados com a pandemia, tá? Que eu vou te dizer o seguinte, eu sempre fui um descrente total nisso aqui que a gente está fazendo, na capacidade de uma interação significativa por vídeo. E eu tô vendo que não, inclusive, fora adaptações como essa que tu falou, por exemplo, que aqui, no caso, por exemplo, tu é a minha âncora, eu consigo falar bem porque eu tô te vendo, né? Eu sei que tem um monte de gente aqui com a gente, mas eu não vejo as outras pessoas, e eu não consigo acompanhar o chat e comentar ao mesmo tempo, com a tua capacidade de me passar as coisas do chat. Quando eu estou dando aula, por exemplo, como hoje eu dei para hoje de manhã, para 30 e poucas pessoas da medicina, é muito complicado quando não tem ninguém com a câmera aberta, e eu fico falando para mim mesmo no meu computador, né? É uma coisa muito complicada. Mas, na minha experiência recente com teleconsulta, por exemplo, eu acho que é absolutamente viável comunicação
significativa através de vídeo e áudio. Então, eu diria assim que um aplicativo que me colocasse num acesso rápido com um intérprete pelo aplicativo, assim, ou por esse tipo, seria de extrema utilidade. Não mais uma questão assim do intérprete ter que se deslocar, né? Mas no sentido de ser alguém ali. E isso eu também tenho visto recentemente, inclusive nesse caso aí do haitiano, que uma das formas com que a gente fez foi pegar o WhatsApp e colocar o vídeo. Uma das coisas recentes dentro do Hospital de Clínicas, com as adequações que a gente teve que fazer por conta da pandemia, foi criar um sistema assim de tablets e celulares para comunicação dos pacientes com os seus familiares, né, por conta do acesso restrito pelo sistema de contingência. E a gente vê o como é importante esse contato visual, que obviamente não é a mesma coisa do que o contato físico, né, a coisa presencial, mas é com certeza muito melhor do que só um áudio. Como eu falei, o pessoal do Mobilang está ainda desenvolvendo esse aplicativo, né? Quem sabe a gente vai ter aí talvez para o final do ano, mas o que nós já temos hoje é uma iniciativa da Marisol, que é uma intérprete de Juiz de Fora, que é bastante atuante no campo da interpretação, que é o Intérprete Vol. Eu mandei aqui porque eu cliquei rapidinho no Google e veio a página do Facebook, mas eles já fizeram um banco de intérpretes pensando nessa questão do Covid, né? Pensando que talvez pudesse aparecer pessoas para atendimento médico hospitalar que não sabem falar o idioma ou que queiram deixar um recado para os seus familiares, né? Então, que a gente viu que na Itália, principalmente, aconteceu, né? De pessoas que não conseguiam, que sabiam que iam morrer e que queriam só deixar um recado para os filhos, ou que queriam, né? Ou simplesmente a enfermeira que precisa dar aquela dica, olha, tu não pode tomar água porque tu vai para a cirurgia daqui a pouco e não tinha habilidades linguísticas para isso. Então, o pessoal fez já esse trabalho de intérpretes voluntários, são intérpretes de vários idiomas, inclusive dos mais exóticos, mas muitas vezes trabalhando com interpretação indireta, então, sei lá, do farsi para o inglês, do inglês para o português, por exemplo, né? Mas a ideia é a gente continuar desenvolvendo essas situações. E para encerrar, porque eu vi que várias perguntas aqui no chat eram nesse sentido, né? Como abordar? Eu percebo que o meu amigo está triste, olha, as postagens dele, então não sei o quê. Eu lembrei, tem um caso que eu gosto muito, né? Que é uma história da música popular brasileira que é contada pelo Jardim Macalé, é um documentário, enfim, sobre o João Gilberto. Ele menciona que em certa noite ele estaria, né, decidido a se suicidar e que ele liga para alguns amigos para se despedir. E o João Gilberto, com toda aquela falta de habilidade que a gente sabe que ele tinha, né, de maiores interações, recebe a ligação, vai até a casa do Jardim Macalé com violão e diz, tem uma música nova para te mostrar, dá uma olhada aqui. E ficam tocando violão a noite inteira. E diz, então, o Jardim que, olha, o João Gilberto me salvou dessa forma, tocando, né, conversando sobre música. E eu acho esse exemplo muito bacana. Perfeito, eu acho que é perfeito. Assim, não tem, do ponto de vista técnico, em termos de, eu diria, de profissionais de saúde, eu preciso ensinar que a gente tem que ter uma abordagem, assim, neutra, sem julgamento, né? Em geral, é a forma como a gente toca em questões complicadas, isso tem outras questões complicadas que um médico precisa tocar, né, é o mais importante, assim, a forma como a gente modula o assunto ou a gente chega até ele, né? Mas no dia a dia, eu diria que de novo, a questão da empatia, né, é de sentir que alguém não está bem e abordar não pela questão, obviamente, do suicídio diretamente, mas a questão, assim, olha, a sensação que dá é que não está bem e quem sabe a gente pode, com respeito, quem sabe eu posso pegar meu violão e te cantar músicas até que passe a solidão ou a dor que tu tá sentindo. Então, às vezes é isso, às vezes só precisa de um amigo para tocar violão. Ou a gente pode ler poesia também, fazer algum comentário sobre literatura, porque nem todos temos essa habilidade, infelizmente, né? Realmente, eu não sou a pessoa para tocar violão.
Maurício, muito obrigada, tá? Gratidão por ter fazendo esse momento que é interdisciplinar, que eu acho maravilhoso, né? Reunião de várias áreas de conhecimento. Nós tivemos aqui pessoas que se apresentaram no chat como psicólogas, algumas atuando em CAPs, em situações assim. Nós temos sociólogos aqui no chat, que eu já vi algumas pessoas que eu identifiquei também, muitos colegas da tradução e da área de letras. Te agradeço demais. Algumas perguntas que eu te fiz foram encaminhadas por colegas que trabalham, que pesquisam políticas linguísticas, e estamos ainda continuando nessas pesquisas de políticas linguísticas, de acolhimento de situações, né, de migração, de refúgio, de interpretação linguística. A Bruna Lamper, que também agradeceu aqui, a Bruna é aluna da medicina da UFPEL e é integrante do nosso projeto, que é bastante transdisciplinar. Então, gente, agradeço de coração a todas as pessoas que participaram, ao Maurício, principalmente, por ter aberto esse espaço na tua agenda. Muito obrigada, Maurício. Essa foi gravada, nós vamos disponibilizar assim que possível. Algumas pessoas já perguntaram aqui, ou porque perderam o início, ou porque querem mostrar para mais pessoas, tá? Então, obrigada de coração, gente, a todos, ao Maurício em especial. Eu que agradeço a atenção de todos, é sempre um prazer poder conversar, foi muito legal. Então, tá, gente, muito obrigada. Encerramos aqui esta fala com o doutor Maurício Kunz, que é professor de psiquiatria do Departamento de Psiquiatria e do PPG de Psiquiatria e Ciências do Comportamento da URGS, que é chefe do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Clínicas, pesquisador do Laboratório de Psiquiatria Molecular, pesquisador em transtorno de humor e que veio dar uma aula para nós sobre prevenção de suicídios e também de conselhos, dicas, né, para tradutores e profissionais de letras e de linguagem. Muito obrigada a todo mundo, não esquecendo que quem quer o atestado precisa preencher o formulário. Maurício, de coração, obrigada. Obrigado. Até mais. Até mais, gente. Boa noite.